Bom dia, meus amores, tudo bem? Peguem o livro de vocês, vamos fazer a correção da tarefa de ontem. Então, na nossa aula ontem ao vivo, nós começamos a ver as preposições, né? Eu disse para vocês que é um grupinho de palavras que unem outras palavras. Nós vamos ver daqui a pouquinho mais aprofundado. E este exercício número 6, ele diz o seguinte: no quadro a seguir estão as principais preposições da língua portuguesa. Vamos organizá-las em ordem alfabética? Bastava a gente colocar em ordem, né? Não precisa aqui saber nada além da ordem alfabética. Então, como fica? Ó? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. Tá? Quem errou qualquer ordem, apaguem e façam direitinho. Bom, então, como nós estamos falando das preposições, eu quero agora que vocês peguem o caderno de vocês de português, vocês irão copiar algumas coisas, tá bom? Quem tiver a possibilidade, se quiser imprimir, pode imprimir, embora eu prefira que copie, eu sempre falo isso, tá bom? Então, peguem o caderno que nós vamos lá para atividades no caderno. Eu quero que vocês façam aí o cabeçalho, Colégio Ideal 10 de novembro de 2020, o objetivo é nós conhecermos as preposições. Então, escrevam aí direitinho o cabeçalho. Bom, primeiro de tudo, nós temos que entender o que é uma preposição, né? Preposição são palavras encarregadas de estabelecer uma conexão ou relação entre dois ou mais termos de uma frase. Vejamos alguns exemplos. Então, como eu expliquei para vocês na aula e como nós vimos agora mesmo naquela atividade, são pequenas palavrinhas que vão unir duas ou mais palavras, né? E elas dão sentido à frase, elas têm um sentido. Então, nós vimos durante a aula que uma mesma preposição, vamos supor a preposição de, ela pode ter várias funções diferentes, significados diferentes, dependendo da frase em que ela está inserida. Então, nós temos sempre que ler a frase e entender o sentido da frase para depois entendermos o sentido da preposição. Vamos ver aqui uns exemplos. Eu escrevo este artigo para você. Este artigo tem tudo sobre preposições. As palavras para e sobre, né, que são as que estão em negrito aqui, são as preposições. Tá? Então, são as palavrinhas curtinhas, está ligando o artigo para você, e este artigo tem tudo sobre preposições. Ambas indicam uma relação entre o que vem antes e depois delas na frase. Né? Nós vimos, lembra o exemplo da Magali lá no livro? A mesma frase com uma palavrinha mudada, que são as preposições, muda todo o sentido dela. Tá? E outra coisa, tenta ler estas frases, né? Sem a preposição. Quer ver? Ó? Eu escrevo este artigo, você. Este artigo tem tudo preposições. Reparem que fica meio sem sentido, né? Falta alguma coisa na frase. Então, as preposições, elas dão sentidos à frase. Por quê? Porque elas ligam as palavras, elas unem as palavras, tá? Aqui eu estou falando, né, para vocês tentarem ler essas frases sem as preposições, a gente tem a impressão, não, a gente vê que falta algo na frase. Eu vou explicar aqui os exemplos que eu coloquei. Então, na primeira frase, o artigo é escrito, né? Eu escrevo este artigo para você. E há uma explicação do porquê de escrevê-lo, tá? Que é para que você leia. Então, eu escrevo este artigo para você. Para quê? Para que você leia. Então, a explicação de eu estar escrevendo este artigo é para você ler. Assim, estabelece-se a relação do artigo com você, né? Qual a relação do artigo com você? Para que você leia. E na segunda, o processo é o mesmo. Este artigo tem tudo e é conectado com o assunto do qual ele trata. Assim, fica identificada a relação entre o artigo e as preposições. Tá? Então, veja que a preposição ela dá sentido à palavra que vem antes com a palavra que vem depois.
Aqui eu coloquei uma dica, né? Uma característica importante para fazer os exercícios sobre preposição é entender que as palavras de preposições não mudam o gênero masculino ou feminino, ou seja, elas são invariáveis. A, ante, até, após, com, contra, desde, todas aquelas. Porém, as preposições podem combinar com outras palavras da língua, o que cria uma relação de concordância em gênero e número com outros termos. Eu vou explicar no próximo slide e vocês vão entender. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês assim, que as preposições são invariáveis, eu quis dizer o seguinte. Presta atenção. Nós temos aqui a preposição de, nós temos aqui a preposição por, a preposição em, a preposição a. Se nós formos olhar lá naquela tabelinha das preposições, nós encontramos essas preposições aí. De, por, em, a. Tá? Agora, quando eu digo assim, ó, ele voltou do supermercado. Qual a preposição aí? Ele voltou do supermercado. Ah, mas professor, o do não está na tabelinha. Está na tabelinha o de. Sim, justamente porque o de é isso daqui, ó. Ele voltou do supermercado, né? O do é a junção da palavrinha da preposição de mais o artigo o. Então, fica do, de mais o, do. O do, então, ele acaba exercendo a função de preposição, assim como o de, tá? O da, ela voltou da farmácia. Ó, de onde ela voltou? Da farmácia. O da é uma preposição. Por quê? É a junção da palavra de com a. Então, quando eu pus aqui, ó, preposição mais artigo, ó, preposição mais artigo, formam combinações e contrações, tá? O dos, a mesma coisa, o das. Aí a palavrinha por, preposição por, mais o artigo o fica pelo. A preposição por, mais o artigo a fica pela, pelos e pelas, a mesma coisa. A palavra no, em mais o. Então, é a preposição em mais o artigo o fica no. Então, no é uma preposição? É. Por quê? Porque é uma junção da preposição em com o artigo o. Fica no. Na é? É. Nos e nas é a mesma coisa. E aqui, ao, a, aos e as, a mesma coisa. É a preposição a mais o artigo o, fica ao. A preposição a mais o artigo a fica a. Lembra? Magali sentou-se à mesa. Então, quer dizer, esse a craseado é a junção da preposição a mais o artigo a mesa. Tá certo? Então, nós temos essas palavrinhas, ó, do, da, pelo, pela, no, na, ao, as, e no plural também, que são preposições, pois são a junção de preposições mais um artigo, tá bom? Aqui eu tenho esse slide mostrando para vocês quais são as preposições essenciais, ou seja, aquelas que mais são utilizadas, que são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per. Per, a gente também fala o por, tá? Tem a mesma função. Perante, sem, sob, sobre, trás. Isso aqui tem que saber? É extremamente importante que vocês saibam, porque vocês vão usar isso até o vestibular de vocês. Tá bom? Existem várias musiquinhas que vocês podem pesquisar, caso vocês se interessem por alguma, para ajudá-los a decorá-las. Aqui, algumas classificações, né? Então, por exemplo, ó, preposição de lugar. Eu tenho aqui, ó, a coroa veio de Portugal. De onde veio? De Portugal, tá? Modo, as dançarinas eram treinadas em roda. Tempo, por 5 anos ele comeu aqui. De distância, a 10 quilômetros daqui tem uma lagoa. Causa, com a chuva, o lago começou a transbordar. De instrumento, ele cortou a folha com
do estilete. Repare que o com se repete, mas ele tem classificações diferentes porque o sentido da frase muda. Finalidade, a casa foi limpa para a festa. Qual a finalidade da casa ter sido limpa? Foi limpa para a festa. Então, a gente tem que entender que as preposições elas mudam de acordo com as frases e que pode-se ter a mesma preposição, mas com sentido diferente, tá? Dependendo do sentido da frase. Bom, então é isso. Eu quero que vocês deixem tudo no caderno de vocês de português. É extremamente importante, tá bom? A tarefinha de vocês é o exercício 7 da página 168 lá do livro, onde vocês vão ter que ler um textinho e localizar as preposições no texto. Lembrando que ele pede as preposições de e em. A preposição de ela pode ser encontrada como do, como da, tá? E em pode ser encontrada como no, nos. Então, vocês vão ler e vão identificar, tá certo? Outra coisa, pintem com lápis grafite, tá? Para nós podermos, depois, caso precise, poder apagar. Um beijo, meus amores, bom estudo!